Mamar Lechadodi. O Rebbe falou esse mamar em honra aos 25 anos de casamento, aniversário de 25 anos de casamento do Rebbe. É baseado no mamar do Rebbe anterior, que o Rebbe anterior falou no próprio casamento do Rebbe. Ele explica a ideia do casamento de uma maneira muito profunda, muito interessante, e é costume, muitos noivos costumam falar sobre esse mamar, ou falar as palavras desse mamar no dia do casamento. Lechado de Likrat Kalá Prin Shabbat Nekabelá, a gente fala na reza do Shabbat. Vai, meu amado, ao encontro da noiva, vamos receber a face do Shabat. O Rebbe anterior no mamar de Lechadodi, que são dos mamarim do casamento, que foi falado no casamento do Rebbe, ele traz do Pirkei de Rabi Eliezer, que lá está escrito que o Hatan, o noivo, é comparado ao rei, e a Kalá, a noiva, é comparada à rainha. Hatan é a Kadosh Baruch Hu, e a Kalá é o Knesset Israel, o povo de Israel. Se a gente for olhar na maneira cabalística, nas Sefirot, então a realeza, o Hatan, o noivo, seria Zeir Anpin, as 6 Sefirot, e a Malchut seria a realeza, o receptor, a noiva. O Hatan é Zeir Anpin, e a Kalá é a receptora, a nível de Malchut. Isso que a gente fala, lechado de vai, meu amado, ao encontro da noiva, ou seja, é que tenha a Amshachá, emanação de Zeir Anpin, das Sefirot mais elevadas, que elas venham até Malchut. Vai, amado, ao encontro da noiva. E a ordem, como é que funciona essa emanação das Sefirot mais de cima para Sefirot mais inferiores? Primeiro tem que ter uma emanação externa de Zeir Anpin para Malchut, que é só de uma maneira maquif, envolvente, ou seja, a Malchut ainda não consegue receber de uma maneira mais íntima aquela luz gigantesca do nível de acima dela, e depois vem a Amshahá Primit, a emanação interna, que a Malchut já consegue dissolver e digerir aquele nível mais elevado. Na verdade, esse ceder, essa ordem acontece em toda em toda influência de uma espia para um cabelo, de um influenciador, de um professor, de um pai, de qualquer maneira. Primeiro tem que ter uma emanação de uma maneira só externa, e aí o professor, por exemplo, não ensina tudo, ele só começa a falar alguma coisa, é só uma coisa muito externa, e aí o aluno, o cabelo também está só no nível externo, e através disso estão mais próximos, o aluno se aproxima de uma espia, o receptor se aproxima de uma espia, de quem está influenciando para poder receber a Amshahá Primit, a emanação mais íntima, mais interna. O Rebbe anterior traz para isso 2 exemplos, uma de um professor para um aluno e o segundo exemplo de um pai que brinca com seu filho pequeno. Então, esses exemplos que o Rebbe está trazendo não é só para trazer simplesmente um exemplo, para ensinar a ordem que primeiro vem uma emanação externa e ela é um prefácio para a influência interna, somente vim explicar também a grande vantagem que existe nessas influências, que mesmo no impacto envolvente, hitzonita, externo, também já tem algo muito grande. Tem até uma certa vantagem em relação à influência primita, a ashpah interna. Por quê? Que a ashpah hitzonit, que ela é maquif, ela é envolvente. Por que ela é envolvente? Porque ela é acima dos receptáculos, acima dos kelim, dos utensílios do receptor. É tão elevado que ele não consegue receber de maneira íntima, só de maneira externa. Já a Amshachá primita interna, ela é interna, é verdade, mas ela é menor, que é exatamente para o meu cabelo poder receber. Mas de qualquer jeito, por mais que tenha uma vantagem na emanação externa, ela é um prefácio para a Ashpah primit, para interna, porque justamente através da emanação primit interna, por mais que ela é menor em quantidade, vamos chamar assim, justamente com ela a gente consegue chegar na elevação mais propícia até acima do envolvente. Isso que a gente fala, colo kavod rupá, sobre todo o kavod tem rupá, rupá é o palio nupcial, fica em volta dos noivos. O que quer dizer colo kavod? Todos os kavod, são 2 tipos de kavod, o kavod do Hatan e o kavod da Kalá. Seria nas Sefirot, Zerampin, nas 6 Sefirot é Malchut, a realeza. Mais acima seria o kavod do pai, que é Chokhmah, e o kavod da mãe, que é Binah. E através disso, através desse kavod, desse influente, desse rupá, desse envolvente inicialmente, através disso acontece o ihud, a união de Abba Veima, a união de Chokhmah e Binah, que isso representa algo muito grande, porque Chokhmah é um nível muito elevado, Binah é um nível mais baixo, mas mais a ver com a gente. Quando tem uma união de um com o outro, o que acontece? Que os níveis mais elevados podem chegar também para a gente. E a união de Zerampin e Malchut, que por mais que esse kavod, esse envolvente, né, tanto de Chokhmah e Binah, tanto das 6 Sefirot e Malchut, é makif, de qualquer jeito, justamente no Yichud de Zerampin, Nukva e Yichud Primi, tem a essência. Então, existe um kavod, uma coisa especial no envolvente, mas existe a essência que ela vem justamente na união, que ela é pnimi, que ela é interna, por mais que ela é talvez menor em quantidade, mas ela é interna. Vamos lá, save bit. Esse primeiro exemplo da influência de um Rav para um aluno e a ordem de um exemplo, como nossos sábios falam que antes que o mestre começava a dar aula para os alunos, ele falava uma piadinha, uma coisa interessante, e os Rahamim riam-se
ficavam curiosos daquela frase e depois eles sentavam com temor e começavam o estudo. Essa piada, esse fato curioso antes do estudo, é comparado a uma conversa comum dos sábios que precisa de estudo. Até uma conversa comum dos sábios você tem que aprender muita coisa, tem que estudar aquilo ali. Então é algo externo, não é ainda a aula em si, é algo externo. Porém, essa aspa, essa influência, ela é o prefácio para poder existir a aula, que o aluno consiga receber, né, para poder começar a aula, justamente abrir o coração e a cabeça do aluno, é justamente para ele virar um cliente, um receptáculo para receber daquele mestre. Então, funciona, é um prefácio para poder ter a aula completa depois. A fonte desse exemplo é do Morem Tzai, no livro Torat Haim. Só que lá ele não compara com a ideia de Lechadodi. No Mamar do Rebbe Rashab, do ano de Tafresh Pei, o Mamar que o Rebbe Rashab falou, no último aniversário dele nesse mundo, ele conecta essa questão do Lechadodi com esse exemplo do professor que faz uma piada para o aluno. Ele fala, pode ser que combina essa ideia de Lechadodi, do amado ir até a noiva, essa conversa, essa ideia do amado ir falar com a noiva, né? Igual o Kabbalat Panim, que o noivo vai até a noiva, que é só ainda uma conversa, só uma coisa muito externa, pode ser comparada à ideia do professor falando aquela piada antes de começar a aula séria para o aluno. Então, combina. Já no mamar do Rebbe anterior, ele já coloca como certeza. Porque quando o Rebbe fala alguma coisa, é possível falar que isso para a gente já é certeza. Bom, e lá no Torat Haim ele explica que essa brincadeira, esse shok, esse riso, ele vem do Tanuga Pashut, do prazer incomposto, que não tem outra coisa, é um prazer essencial, chamado Tanuga Pashut, que é acima a chores, a raiz dessa piada, o chores dessa alegria, não é uma piada, é, na verdade, de um prazer simples que é acima da influência de lógica. Porque a influência de lógica, o Rabino ensinou, eu entendi, então está no Murkav, é composto, porque eu aprendi alguma coisa com isso. O prazer da risadinha, só de uma piada antes de começar a aula, a fonte disso é o Tanuga Pashut, o prazer incomposto. Mas, de qualquer jeito, ainda isso é algo externo, ainda não é a aula. E através dessa aspa primita, através da aula mesmo, a gente chega em algo mais elevado ainda. Então, existe uma vantagem na influência externa, ela é a primeira, ela é o prefácio para a influência interna, porém, através da influência interna, chegamos no nível mais elevado. Como pode ser, se a gente falou que a piada antes da aula tem a ver com um prazer incomposto, como é que a gente pode falar que através da aula em si a gente chega em mais elevado ainda? É porque nessa questão de Tanuga Pashut, do prazer simples, no sentido de não composto, existem dois níveis. Existe Tanuga Pashut Hamurgash, um prazer simples, não composto, só que ele é sentido. E existe o Tanuga essencial, prazer que não é sentido. E justamente, ou seja, uma união, uma conexão muito mais forte. E justamente através da influência Pnimit, que o aluno recebe do mestre, justamente com isso ele chega para o prazer essencial, não o prazer composto. E por isso nossos sábios falam, mitamidai yotemiklam, os meus alunos mais do que todos. O sábio falou, eu aprendi muito com meus mestres, com meus amigos, mas dos meus alunos mais ainda. Ou seja, através dessa aula que o professor dá para o aluno, se chega nesse prazer atzmi, essencial, que não é sentido, uma conexão mais profunda, por mais que é através da shpa primida, a influência interna, que ela é menor em quantidade no início. O segundo exemplo que o Rebbe anterior traz é de uma criança pequena, que o pai quer brincar com ele face a face, só que a criança ela é pequenininha, e o esse se abaixar, para poder levantar o seu filho pequeno, para poder brincar com ele face a face, próximo. Então, esse trazer a criança inicialmente é algo só externo, que é um prefácio para poder ter a brincadeirinha face a face, que é algo mais profundo. A fonte desse exemplo está no Ora Torá do Rav Magid, e lá ele acrescenta uma coisa que não está colocado no Amar do Rebbe anterior, que a criança ela brinca com a barba do pai. Por que ele cita esse detalhe que a criança brinca com a barba do pai? É para dar uma indireta que o Makif, a emanação envolvente que vem antes do Primit, é tão elevada que ela está ligada ao nível acima de Shashelut, acima do desencadeamento da lógica para chegar nos mundos. Que a gente sabe que a barba tem a ver com os 13, Tikunei Dikna, 13 linhas da barba, tem a ver com as 13 virtudes da piedade que são acima da Shashelut. Quando a gente faz um pecado, a gente faz techuvá, a gente reza e pede para Hashem dar piedade para a gente preencher a lacuna que a gente fez através do pecado. Como é que preenche? Trazendo de algo acima. Exatamente os 13 Midot HaRamim, que são acima da lógica do mundo. Mas, de qualquer jeito, tem conexão com o mundo. Com Tashito, Zehora, Hamecha, lembra a tua piedade, que Meolam Hema tem a ver com o mundo.
E por isso que é chamado de Midot. Midot tem a ver com medida. Medida em hebraico, medida. Então, as 13 Midot Arachamim, elas são da piedade de Deus, são acima do mundo, mas têm conexão com o mundo. Então, o cabelo, a gente sabe que o cabelo ele é uma reará, ele é só um brilho. O cabelo é uma vitalidade muito pequena que sai de perto da cabeça, onde tem muita vitalidade, só um cabelinho, só uma vitalidade pequena. Mas, de novo, essa Amshachá mostra que isso da criança está puxando a barba, representa que esse levantar da criança, esse impacto externo é muito forte. Mas, de qualquer jeito, através das paprimit, através da brincadeirinha do pai com a criança, da emanação interna, a gente consegue chegar na essência, que é acima do envolvente também. Igual que a gente falou antes, que a vantagem de Ihud, de Zerampin, com o Malchut, que é um Ihud interno, sobre a vantagem de Hormai e Binah, que por mais que é algo grandioso, é externo, em Zerampin e Malchut, que é mais baixo nível, mas a conexão é mais íntima, então a gente chega na essência, como está explicado em vários lugares. O Tzemach Tzedek explica sobre isso em outros lugares também. E a mesma coisa, tudo que a gente explicou isso na teoria, na Avodá, no serviço Hashem, como o Amar traz. O início da Avodá da pessoa, todo dia, é a Avodá da reza. A pessoa acorda e ela tem que rezar. Como está escrito que você deve evitar a pessoa que a alma está na narina. Que ele é considerado? E em vez de ler Bamê, leia Bamá. Bamá quer dizer um altar, um palanque, algo separado de Deus. Então a pessoa, antes de rezar, ela está com a alma só na narina, vamos chamar assim. Depois ela se espalha no corpo. Então, tefilá, você tem que se conectar. A pessoa, antes de rezar, ela está uma Bamá, ela está algo, um palanque por si. E justamente a tefilá, que a palavra tefilá tem a ver com conexão, com amarrar, a pessoa se conecta com o Elokut. Como é que funciona? A ordem da tefilá é que primeiro a gente começa com algo também geral, algo mais externo, um kiruv klali, uma aproximação para Deus geral, que seria comparado a aquela criança sendo levantada, ou aquele professor batendo um papo com o aluno antes da aula. E depois vem o kiruv primi, a conexão mais profunda, que a gente realmente se conecta com Deus, de uma maneira que eu trago Deus para todos os meus assuntos físicos. Então, vamos entender isso, que a tefilá no início do dia faz a gente conectar o nosso dia inteiro com Deus. A gente pode entender isso baseado no que o Baal Shem Tov traz. Por que a gente não deve cumprimentar, falar shalom, cumprimentar as pessoas antes da reza? Baseado no que a Arizal escreveu em relação ao respeito do irmão mais velho. Existe uma halachá que a gente tem que respeitar o irmão mais velho. Por quê? Porque o espírito do pai está nele mais forte. O primeiro filho, no irmão mais velho, justamente o homem, tem essa força especial. Então, já que eu tenho que respeitar o pai e a mãe, existe também uma mensagem de respeitar o irmão mais velho. Por causa do espírito do pai que está ali naquela pessoa, naquele filho. Então, tanto que a gente aprende do passo kabed et avicha, respeite o seu pai, fala et avicha, a gente aprende aqui também o irmão. Então, quer dizer, por ser o primeiro filho, ele tem um espírito mais forte do pai, a mesma coisa. O que você pensa, o primeiro pensamento do dia, a primeira fala, a primeira ação do dia, impacta o dia inteiro. Porque tudo segue o início, segue aquela primeira fala. Por isso é muito importante que a primeira coisa, o primeiro pensamento, a primeira fala seja em relação a Deus. A pessoa acorda, ela pensa em Deus, ela fala o moderninho, ela faz a Nitratadaim, e através disso ela causa Kedushá para todo o pensamento, fala e ação do dia inteiro. Então, de novo, a mesma coisa, a tefilá começa com a aproximação geral, mas isso leva depois a aproximação interna. Sempre a gente vê que tem a influência externa e depois primit, interna. E justamente através disso, ela consegue se aproximar de uma maneira mais forte, mais interna para Deus na hora da reza e acaba levando a luz espiritual para todos os assuntos físicos, até que ele consegue transformar esse mundo físico, fazer eles kelim, receptáculos para Deus. Então, através disso, a gente consegue chegar a um nível muito elevado, como está escrito, verav tvot bekor shor. Muito cereal pode ser arado com a força de um boi. Quer dizer, um boi pode prejudicar, mas se eu conseguir controlar aquele boi e fazer um arado com ele, eu posso produzir muito e muito. A mesma coisa, quando a gente reza e se conecta com Deus, a gente pode pegar a nossa vida material e conseguir canalizar muita energia, muita coisa boa para Deus, para fazer coisas boas nesse mundo. E agora vamos entender no Seif Rei a ideia da emanação, da união de Zerampin com Malchut, que a ordem a gente falou que primeiro tem que ter a Amshachá externa e depois a Amshachá interna. E por mais que a Amshachá Hitzonit é muito elevada, como a gente explicou, que ela é envolvente, que ela é acima, que a Malchut não consegue captar, não consegue receber, né, de tão forte que é, mas de qualquer jeito ela é externa e ela é só um prefácio, porque ela é só um raio, ela não pega na essência ainda, igual a Amshachá interna, que por mais que a Malchut consegue receber, que isso mostra que aparentemente em quantidade é menos luz, vamos chamar assim, a gente consegue chegar através disso até acima do Makif, até na essência. Por quê? A raiz da Malchut, por mais que a Malchut parece um nível mais baixo do que o Seis Sefirot, mas o Shoresh, a raiz da Malchut, é mais alto do que o Shoresh, do que a raiz, do que a origem do Zerampin. A origem do Zerampin é do externo do Keter, enquanto a origem da Malchut é do íntimo do Keter.
Então, por mais que está escrito em relação ao Zeranpin que ele está pendurado e unido com a tika, que é a parte mais íntima do Keter, de qualquer jeito a gente sabe que a explicação dessa frase não é uma conexão com a tik mesmo, e sim o externo do atik. Quer dizer, está pendurado e unido, não é uma união completa, e também não é o atik mesmo, a essência, a origem, a parte mais forte do Keter, e sim o externo da parte mais interna do Keter. Já a origem da Malchut é realmente do Primiut, do parte mais interna da parte interna do Keter, que é chamado Atik. Atik quer dizer antigo e também desconectado, quer dizer aquele nível que está mais acima. Existe Ari Rampin, quer dizer comprido, faces compridas, que é o nível de Keter que desce para os mundos. Existe Atik, que é a parte mais profunda, que é chamada Reisha Deloite, dá uma origem, uma cabeça que não é conhecida. É a origem da Malchut, Radlo. Mas, de qualquer jeito, como a Malchut desce para cá, então essa origem dela ficou oculta. Então, a Malchut, o receptor, ela tem uma fonte muito grande, mas quando ela vem para o mundo, ela vem como receptor, ela vem como nível abaixo das 6 Sefirot. E para a gente revelar essa origem tão especial, justamente através de Zeranpin. Se a gente for parar aqui rapidinho e falar em questões de marido e mulher, por mais que pode parecer às vezes que a mulher é inferior, talvez em força ou em alguma coisa em relação ao marido, que o marido tem que fazer alguma coisa para ela, na origem ela é muito forte. Então, o tafkido, a finalidade do homem é conseguir revelar esse propósito gigantesco que tem na mulher, que é mais forte até do que o homem. Então, através disso, a Malchut ela se eleva até mais que o Zerampin. Então, essa é a ordem, como a gente falou, a ordem da Amshachá. Primeiro tem que ser uma Amshachá de Zerampin para Malchut. No momento, a Malchut está como receptora, parece que ela precisa do Zerampin e ela é um nível mais baixo. E através disso, a gente, né, inicialmente se sente que o Zerampin é acima, mas justamente através dessa maneira te revela o Shoresh, a raiz da Malchut, que no final das contas a gente vê como é mais elevado do que o Zerampin que impactou. Mas de qualquer jeito, já que a Amshachá ela começa pelo nível de Zerampin, então tem conexão com o mundo, com o Shtachelut, igual que a gente falou antes, que as 13 virtudes da piedade, por mais que elas são muito elevadas, elas têm conexão com o mundo. E através de uma Amshachá interna que a Malchut consegue receber, agora, como um nível que está ligado com a Malchut que ela consegue receber, a gente consegue chegar na raiz da Malchut, que é acima de Zerampin, até de um ponto que o receptor vira Mashpia, ele que vai influenciar no Zerampin, como a gente fala, Eshet Chai Lateret Balaam, mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Por mais que, talvez o marido que está influenciando para ela, ou o marido que está ensinando ela, ou dando alguma coisa para ela, a mulher acaba sendo a coroa envolvente para o marido. E essa explicação que a gente vê no início do Mamari em relação ao Shabat, que a gente falou, Lechadodili Krat Kalá, Penei Shabat Nekabelá. A gente comparou, vai ao amado, enquanto da noiva, a gente comparou também com a ideia do Shabat. O Shabat também é chamado de rainha, seria a noiva, que é a Malchut. Aparentemente, a Malchut ele é abaixo de todos, igual o Shabat, que eu só consigo comer no Shabat o que eu preparar antes do Shabat. Igual a lua, que ela não tem luz própria, ela precisa receber a luz do sol. Então, o Shabat a gente fala, Mishetarach Berev Shabat. Quem se preocupou, se esforçou antes do Shabat, vai consumir no Shabat. Então, aparentemente, o Shabat ele é só um receptor. Eu preciso gastar o meu dinheiro, eu preciso trabalhar nos 6 dias e gastar o meu dinheiro para ter o que comer no Shabat. No Shabat eu não vou produzir. Aparentemente, parece que o Shabat é um receptor. Por outro lado, a gente sabe que todos os dias são abençoados do Shabat. O Shabat ele é a fonte da bênção para os outros 6 dias. Então, ele é receptor por um lado, mas na verdade ele é Mekor Berachá, como a gente fala no lerrado dele, é a origem das bênçãos. Não só que o Shabat ele é santo, ele influencia os outros dias. Ele é especial. Não, ele impacta os outros dias todos. A gente sabe que os 7 dias da semana são comparados aos 7 dias da criação do mundo. 6 dias são Chol, são dias comuns, que são as 6 Sefirot. 6 também Massá, Hashem, 6 dias Deus fez o céu e a terra. E o Zohar fala, cada dia tem a sua ideia, cada dia tem seu trabalho. Primeiro dia, domingo, é bondade, segundo dia, é severidade, assim por diante, cada dia tem seu impacto. Shabat é a Malchut, é a realeza. Então, é verdade que a Malchut desceu para os mundos inferiores, a Malchut de Atzilut, ela desceu para os mundos inferiores de Briah e Tzraciá, chamado que seus pés estão descendo para os níveis mais baixos. Então, por isso que o Shabat parece que ele está recebendo os 6 dias da semana, que é a ideia de birurim, de trabalhar. No dia de semana a gente está refinando o mundo físico, a gente está refinando nosso animal e as coisas físicas, a gente está em contato direto com o mundo. E depois disso a gente consegue fazer que o Shabat eleva a Malchut de Briah e Tzraciá até a sua origem. Aí a gente consegue elevar acima do Zerampin que ela recebeu. Que é como a gente falou, que o Shabat abençoa todos os dias. Então, quando a gente consegue entender o verdadeiro sentido do Shabat, ele abençoa todos os dias. Não só que ele recebe todos os dias, ele abençoa da Brahá para o que vai acontecer na semana toda. Isso que a gente fala, Lechad Odili Krat Kalá, Penei Shabat Nekabelá.
Isso aqui é um pedido das almas do povo de Israel, que a gente está pedindo para o amado Hashem, para os níveis elevados, para os Zerampin, terem essa união com a Malchut, com a realeza, que primeiro tem que ser, vai meu amado ao encontro da noiva, só vai, só começa, e depois é a parte íntima, Penei Shabbat Nekablah, face do Shabbat vamos receber. Penei e face tem a ver com o miúdo, com a parte íntima, que vai se revelando o íntimo da Malchut, até como ela está originada lá no Atik, no nível mais elevado, por isso que a gente fala Nekablah, vamos receber. Quem é vamos no plural? Porque não só a Malchut, que é o receptor, vai receber do Zerampin, o Zerampin também vai receber da Malchut pela sua origem elevada. Como a gente falou, é Shetchai Lateret Balá, uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E assim como acontece lá em cima, em Zerampin e Malchut, a mesma coisa acontece em Mashpia, Mekabel. Qualquer professor, qualquer pessoa que está Mashpia, que está influenciando, ela acaba recebendo também através do Mekabel. O Mashpia ganha, como a gente falou, que dos alunos, a gente aprende mais do que dos mestres, mais do que dos amigos, e principalmente no noivo, uma noiva aqui embaixo, que quando um está preocupado em Leaspia, em ajudar, em influenciar para o outro, ele também acaba sendo o Mekabel, acaba recebendo coisas boas e consegue chegar na Mshahá Primit, na conexão mais íntima, mais verdadeira, e através disso é Shetchai Lateret Balá, uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, como está escrito, que a Kol Hayam Afar, tudo Deus fez da terra. A Malchut é comparada com a terra também, igual a terra, a gente semeia na terra e dela brota muita coisa, de uma sementinha. A mesma coisa, a Malchut, a realeza, ela tem essa força especial de impactar tudo, e através do casamento a gente consegue ver a emanação da Koach HaEinsof, da força infinita de Hashem no mundo. Por quê? Manter a espécie é algo infinito. Ter filhos, isso mostra o infinito no mundo, já que o mundo foi criado por Hashem, que é Ein Sof, que é infinito. A gente vê também no mundo essa característica de Ein Sof na ideia da espécie. Bedor e Sharim Evorar, com gerações corretas, abençoadas. Bebanim, Ubrei Banim, com filhos e netos. Os Kim Batarab Mitzvot, se ocupando com Torah e Mitzvot. Não só filhos, como filhos saudáveis, materialmente, espiritualmente, cumprindo a Torá, cumprindo as Mitzvot. Costume quando o noivo fala o mamar, é um costume que interrompem no meio do mamar, então ele volta a falar o início do mamar, lechado dele kratkalá de novo, para interromperem com a música, com o niguno que é cantado, a melodia que é cantado. Existe a melodia do preparo antes do mamar, existe a melodia que se canta depois. De qualquer jeito, é uma reflexão muito profunda que a gente tem aqui sobre o que é o casamento, o que é mashpi, mekabel, quem está influenciando e o receptor. É um paradigma muito inovador, muito prático e interessante.